Estamos de volta com o Bate-Pronto para você desta terça-feira. Eu acabei de receber aqui, a gente está ao vivo pela Rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Andréas Pereira, ele deu entrevista ao Estadão nas últimas horas, ex-jogador do Flamengo, agora do lado do Palmeiras, perdeu a final para o Flamengo da Libertadores, e ele decidiu responder às provocações que ele acabou recebendo aí nos últimos dias. Falou o seguinte, abre aspas, eles estão mais preocupados comigo do que em festejar a Libertadores. Não tenho rancor no coração. Estou no Palmeiras. O mais importante hoje é o Palmeiras. Vamos descansar e focar, ver o que temos que melhorar para o ano que vem, porque vamos conquistar grandes coisas, disse o Andréas em entrevista ao Estadão. E ele ainda fala, tenho respeito por todos os clubes que joguei. Nunca desrespeitei alguém na minha carreira. Mas se acham que isso é mais importante e ficar falando de mim quando ganho um título, só demonstra a grandeza do clube Palmeiras. O Andréas Pereira respondendo aí, enfim, a reportagem cita, né, aquilo que torcedores do Flamengo na semana da final e depois da final falaram, né? Entendam uma coisa, ninguém morre nos devendo, né? Enfim, que chegou a... Até pessoas do Flamengo, acho que em momento de comemoração, de euforia, chegaram a falar a respeito do Andréas Pereira. E o Andréas agora respondendo em entrevista ao Estadão que, enfim, que ele tem respeito por todos os clubes, que se estão falando dele agora é porque o Palmeiras é muito grande, enfim... Você chegou até a dizer, né, Vamp, antes da final, né, que ia pegar fogo essa história do Andréas do lado do Palmeiras enfrentando o Flamengo, e agora o Andréas dando essa declaração, respondendo às provocações que ele recebeu aí nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Isso é coisa de rede social aí, né? É a resposta para rede social. Para rede social, exatamente. Para a torcida, né? Porque os jogadores do Flamengo mesmo, diretoria, comissão técnica, não deu bola pro Andréas Pereira. A única coisa que eu vi o jogador do Flamengo fazer com ele foi o Cebolinha meter a bola na caneta dele e quase fazer o gol. Só isso que eu vi. Eu me lembro disso. Os jogadores não falaram nada. No campo ele tomou uma caneta. E o Cebolinha quase fez o gol no final do jogo. Não foi? Foi até um drible bonito do Cebolinha. O que eu acho que teve, na verdade, foram os jogadores do Flamengo com o Vinha, né? Que o Vinha jogou no Palmeiras, e aí cantaram a música lá do Palmeiras, do Mundial, não sei o que lá. Acho que foi isso. Mas do Andréas, o Andréas realmente, eu não lembro de jogador do Flamengo provocar. Começa 2016 ou 2018, que os jogadores do Palmeiras passam em frente à loja do Flamengo lá, que tem no aeroporto Santos Dumont, e cantam música, provocam. Aí começou ali e continua. A gente sendo do futebol, gente. Daqui a pouco não pode nem ter uma gozação e tal. O Vamp definiu bem outro dia, quando você falou uma coisa sobre ele foi contratado e a torcida festejava pelo erro dele. Isso é mais ofensa pra mim. Exato. Pô, legal que você vê, você errou e nós ganhamos. Isso do Palmeiras. Isso é muito mais grave. Exato. Não é porque o cara foi bom. Tá me gozando, gozação. Tá tirando sarro. Chegou aí o cara porque deu título pra nós. Deu título, que ele errou. Não assim, um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Eu falei isso. Foi uma bela contratação, sem dúvida alguma. Agora, o que eu achei também é o seguinte, nessas duas finais, especialmente essa segunda, um jogo desse, eu esperava mais dele. Sabe? Sim. Achei ele meio, como diz os argentinos, peito frio. Sim, sabe? Muito. Inclusive nessa caneta. Essa caneta, desculpa, amigo, ele não toma aquela caneta. Eu sou expulso. Estou perdendo de 1-0. O técnico me colocou no meio campo, eu e mais um só. Tive que carregar um piano ali. O time perdendo, não criou nada. Ainda toma uma caneta do Cebolinha no final. Eu faria falta, entendeu? Não deixaria a jogada concluir. E seria expulso, dane-se, que se dane. Eu achei ele meio peito frio nessa final. E lembrando que antes daquela final Palmeiras e Santos, ele também tinha dado uma entrevista, que recuperaram agora, que ele dizia ser torcedor do Santos no Brasil, né? E aí o Palmeiras ganha do Santos aquela final de Libertadores, aí teve Palmeiras e Flamengo que ele deu aquela entregada, e agora esse Flamengo e Palmeiras, ele do lado do Palmeiras perde e realmente não jogou nada, né, naquela decisão. Palmeiras, meio de campo do Palmeiras foi engolido. Só 2 no meio de campo contra... Não foi nem culpa deles, né? Acho que foi culpa da estratégia. Também. Mas eles estão no meio, estão envolvidos. Você jogou mal e tal, enfim. Até uma queda de rendimento desses jogadores do Palmeiras mais técnicos, todos eles, né?
todos eles terminaram embaixo. O Veiga terminou embaixo da temporada, Felipe Anderson, o Andréas Pereira, se bem que até o Felipe Anderson entrou bem no jogo lá em Lima, né? Mas assim, terminou a temporada em baixa porque o torcedor esperava mais, desde que ele saiu lá da Itália, tá? O torcedor achava que ia ser o jogador que ia chegar, que ia decidir, que ainda não decidiu, talvez por escolha do técnico, pela ideia de jogo do técnico, que é mais de, até o Mauro chegou a dizer aqui na programação, é mais imposição física, né, do que necessariamente um time que, com esses jogadores que trabalham, sabem trabalhar bem a bola. E agora o Andréas é do futebol, né, assim, e até fazendo aqui a correção, realmente, né, jogadores do Flamengo, até procurei aqui de novo, teve aquela provocação, acho que do Vinha, jogou no Palmeiras, e aí o Arrascaeta puxou ali um couro do Palmeiras não tem Mundial. Mas quanto ao Andréas, vi até que o Léo Pereira, um repórter, perguntou para ele falou, não tem ninguém devendo a gente, não. Isso aí, enfim, nós, jogadores do Flamengo, a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem que ir lá em campo. Mantra da torcida. É lema da torcida, aliás, eu já vi até o pessoal do Vasco usando agora algo parecido aí esses dias agora, na final. E é do jogo, né? É do torcedor e, enfim, e é evidentemente que ia acontecer depois daquela situação toda, o Andréas decidindo vestir a camisa do Palmeiras, Bruno Prado. Também não vi por parte do clube Flamengo nada contra o Andréas, aí é coisa profissional, vai ter gente que vai tirar sarro, vai falar, assim, eu acho que o jogador tem que dar, é difícil, eu sei que e ainda são caras de 20 e poucos anos, 30, que cresceram nesse mundo, mas cara, não leva a sério o que falam na internet. Agora eu entendi, não foi de jogador, mas o Flamengo fez uma publicação nas redes sociais com o Andréas, uma mochila de entregador, né? E isso aqui, foi né? do Flamengo isso aí? Foi isso aqui, né? Não sei, o Bruno Landi acabou de me mandar que teve isso aqui em rede social do Flamengo, que isso teria... Com a mochila de entregador. Com a mochila de entregador. Se a rede social do Flamengo fez, eu acho... chegou. Eu acho inadequado, eu acho que não é papel de rede social de clube fazer esse tipo de coisa. Se o Flamengo postou isso depois do título. O Flamengo postou, tá errado. O Flamengo postou isso depois. Eu acho, aliás, que esse pessoal da rede social do Flamengo deveria repensar, não só do Flamengo, mas de outros clubes. Assim, a rede social do clube, ela faz comunicados oficiais, institucionais, então não pode ficar de gracinha. Então cria uma conta de paródia, Flamengo engraçadinho, aí faz esse tipo de piadinha e tal. Aqui é uma conta de humor. Pode ser, não sei, acho que nem isso deveria ter. Isso aí cabe para perfis outros, né? Perfis de brincadeira, de gozação, de torcedor, não perfil oficial de clube. Eu acho isso totalmente inadequado. Se você quer ser levado a sério, quando você publica uma nota oficial, você não pode ficar fazendo gracinha, esse tipo de coisa, tripudiando o jogador porque falhou e tal. Agora quando isso parte do torcedor, cara, isso é uma cruz que ele vai carregar, gente, não tem jeito. Jogadores até do Flamengo, saiu até uma informação de bastidor aqui durante a temporada, que por conta dessas publicações do perfil do Flamengo, os jogadores ficaram incomodados e relataram isso à diretoria, falaram, isso aqui mexe até com os adversários, tá aí a publicação. Lógico. Os caras entram mordidos contra o Flamengo, mas, assim, por causa disso. O estagiário, como a gente diz, né, que está fazendo isso aí, ele tem um chefe. Quem é o chefe da rede social do Flamengo? Paulo César Pereira, é o diretor lá de rede social do Flamengo. Vamos dar logo o nome e dar umas boas. Chama Paulo César. Já paguei a pensão aí, tô tranquilo, hein? Doutor Nico, ó. Doutor Jean, estamos todo mundo tranquilo aqui, viu? Ao vivaço. Aí, doutor. Rapaz. Ao vivo. Ao vivo, mas quer liberdade total, a gente não deve nada, todo mundo. Manda. Sim. Então tá bom, um abraço. Valeu, doutor. Em primeiro lugar que eu venho como secretário de segurança aqui na PAC. Então, doutor, quando eu fizer uma merda, segura pra nós aí. Ao vivo, o doutor Nico, né, delegado Nico, que é secretário de Segurança Pública, né, aqui de São Paulo, entrou aqui fazendo a participação dele no Pânico e depois aproveitou e ainda passou aqui. Então, em relação a isso aí que você falou, quem faz isso muito bem, que não tem nada a ver, é o Ibis, que gosta de brincar. Sim. É o Ibis, que é o mais zoado de todos. O Ibis, ele faz até tom de zoeira com ele mesmo. Se eu sou o pior time do mundo, ele fala, vem jogar comigo, não ganha nem de Real Madrid, tô esperando o Real Madrid. Aí tudo bem. Aquelas especulações de mercado da bola, tá prestes a jogar no Ibis. Aí é outra pegada, que o Ibis é o mais zoado de todos, né? É querer jogar pra torcida, pra galera, assim, só que depois não pega legal, né? Não é postura de... Mas eu faço questão de citar, porque quando o BAP assumiu, um associado, conselheiro, lá, Paulo César Pereira, virou o responsável da rede social. E parece que ele é ele. Então, ele que é o chefe, a culpa não é do estagiário. Eu acho inadequado, acho que isso demonstra despreparo de quem está à frente nessa função. Não é assim que você trabalha, gente. Fazendo gracinha. Isso é coisa para perfil de torcedor, perfil de humor, não é para perfil de clube de futebol. Tanto que a gente ficou aqui tentando, quem foi, assim, a figura do Flamengo, diretoria, jogadores. Eu não vi ninguém falar realmente, né?
fiz até a correção e fui pesquisar agora, ninguém falou. Mas teve essa publicação, agora a gente colocando aqui o contexto, teve essa publicação nas redes sociais do Flamengo e o Andréas agora respondeu. Podemos falar do Campeonato Brasileiro do ano que vem, das mudanças para 2026 que a CBF promete? Porque na noite desta segunda-feira a CBF apresentou a tabela base das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e, de acordo com o material que foi divulgado, foram detalhados os mandos das partidas e as datas, né? Assim, as datas base. Por enquanto não temos, né, a definição exata dessas partidas todas quanto à data e horário. Mas a tabela base foi divulgada também com as datas base das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E a gente tem aqui a primeira rodada do Brasileirão. Como é que começa aí cada time no Campeonato Brasileiro 2026? Duelos da primeira rodada. Fluminense e Grêmio. Tem também Botafogo e Cruzeiro no Rio de Janeiro, São Paulo e Flamengo, Corinthians e Bahia, Mirassol e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras em Belo Horizonte, Internacional e Atlético Paranaense, Coritiba e Bragantino, Vitória e Remo, Chapecoense e Santos. São esses os primeiros jogos, os duelos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. E os duelos da segunda rodada, Flamengo e Internacional, Vasco e Chapecoense, Santos e São Paulo, Palmeiras e Vitória, Bragantino, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Curitiba, Grêmio e Botafogo, Atlético Paranaense e Corinthians, está aí na tela. Atlético Paranaense e Corinthians, Bahia e Fluminense, Remo e Mirassol. Tá aí, portanto, Vampeta, a gente trazendo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro e também tem algumas mudanças no quesito transferência de jogador, porque até então um jogador só poderia se transferir para outro clube do Campeonato Brasileiro durante a competição se tivesse disputado no máximo 6 jogos. Agora a meta foi dobrada, são 12 jogos. E também a gente está falando, e isso tem gerado muito debate nas últimas horas, a respeito do campeão da Copa do Brasil, do vice da Copa do Brasil, que eles vão ganhar vaga na Libertadores. O campeão já vai direto para a fase de grupos, continua a mesma coisa, só que agora o vice vai para a fase preliminar, vai para a fase de pré-Libertadores. E isso tira uma vaga do Campeonato Brasileiro. A CBF dando assim uma importância e tanto, né, para a Copa do Brasil. Vampeta, tá aí. Essas são as mudanças do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, que a CBF anunciou nas últimas horas, Vamp. Então, né, valorizando a Copa do Brasil, que paga bem, né? Eu achava inadmissível você botar o segundo colocado, vice-campeão da Copa do Brasil, direto na Libertadores, né? Porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Né? Então, quer dizer assim, poderíamos, se fosse hoje, Vasco e Corinthians estaria na Copa do Brasil diretamente, e o Bahia, que terminou em 7º no Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas, uma campanha melhor do que os dois, bem melhor, não estaria de fora. Né? Ontem a gente falou muito da presença de Vasco e Corinthians na próxima Libertadores. Né? Com a rodada tudo, eles dois chegando, deu a 6ª vaga direto ao Botafogo, né? Você não falou isso. Botafogo foi para pré. Ao contrário, né? Botafogo caiu para pré. Para pré, né? Então, Bahia, vaga direta é pro campeão aí, Corinthians ou Vasco. Né? Botafogo e Bahia na pré-Libertadores. Do ano que vem. Do ano que vem. Quer dizer, tá valorizando as suas competições, mas uma vaga direta pro vice-campeão. O Bruno falou 8 jogos para ser campeão da Copa do Brasil, né? Para chegar na final e conquistar uma vaga são 8 jogos. Pelo formato do ano que vem. Assim, a CBF esclareceu que o vice da Copa do Brasil ele vai para pré-Libertadores, né? Vai para pré-Libertadores. Né? O campeão continua com a vaga direta, e o vice vai para pré-Libertadores e tira uma vaga de pré-Libertadores do Campeonato Brasileiro. Fase de grupos, os 4 primeiros do Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, pré-Libertadores, o 5º do Brasileiro e o vice da Copa do Brasil a partir do ano que vem. Lembrando que a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, naquela data base que a gente falou no começo do programa, né? Naquela data base de 28 e 29 de janeiro, que é quarta e quinta-feira. E o Flamengo estreia fora de casa, o campeão Flamengo contra o São Paulo. E o Palmeiras encara o Atlético Mineiro também como visitante. Mas a mudança que impacta é essa, Bruno Prado. O vice da Copa do Brasil terá direito a uma vaga na pré-Libertadores, tirando, né, uma vaga da pré-Libertadores
do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de 38 jornadas contra a Copa do Brasil, que os times, você acabou de falar, 8, né? São até 8 jogos. Sim, são 8 jogos. Ano que vem os times da Série A entram uma fase antes das oitavas da Copa do Brasil. E aí são 2 jogos, né? Isso aí que eles chamam de quinta fase. 2 nas oitavas, 4, 2 nas quartas, 6, 2 na semifinal, 8 jogos. Depois de 8 jogos, você está na final e tem uma vaga na Libertadores. E os times no Brasileiro têm que fazer 38. Assim, é uma discussão que existe, né? Muita gente defende o que a CBF fez. Assim, quando saiu a decisão, eu fiquei pensando, hoje eu já tenho mais uma opinião formada, muito dentro do que o Vampeta falou, né? Do número de jogos e do mérito de fazer uma grande campanha no Brasileiro. Então, eu não gosto da ideia, não gosto. Depois de pensar uns dias aí, eu não gosto, não. E ficou essa situação, se fosse esse ano, se essa regra já estivesse valendo esse ano, o Bahia perderia uma vaga ou para o 13º ou para o 14º colocado no campeonato. É verdade, aí tem um argumento contrário, que o São Paulo poderia ter ido para a pré-Libertadores se a final da Copa do Brasil fosse Cruzeiro e Fluminense, o São Paulo já estaria lá. E o São Paulo fez um brasileiro ruim, ele foi o 8º. O São Paulo teve mais derrotas que vitórias no brasileiro. Ele perdeu 15 e ganhou 14. Aí vão falar, é justo um time com essa campanha ter uma vaga? Também, na teoria, não. O Vasco, que iria, por exemplo, em 14º, mas finalista da Copa do Brasil, ele perdeu 19 no Brasileiro, mas aí ele iria por outra via, pela Copa do Brasil. O fato é que tem muita vaga, então, e nós não temos 8 times, ano que vem serão 8 times brasileiros na Libertadores, nós não temos 8 times muito bons, nós não temos, tem muita vaga aqui. Não sei se a América do Sul tem 8 times muito bons, né? Então, mas aqui não. Então, vai algum time que não se justifica. Ou vai no formato atual pode ir até o 8º, e se o campeão da Sul-Americana fosse o Atlético Mineiro e o Atlético estivesse entre os 8, podia sobrar até para o 9º do Brasileiro uma vaga, que realmente é muita coisa, quase metade do Campeonato Brasileiro. Mas vai o vice da Copa do Brasil, que em 8 jogos, e se fosse esse ano, Corinthians e Vasco chegaram à final e cada um só enfrentou 2 clubes de Série A no caminho. O Corinthians só pegou o Palmeiras e o Cruzeiro, 2 times fortes, o vice e o 3º colocado. E o Vasco pegou o Botafogo e o Fluminense, só 2 times de Série A. Então, de qualquer maneira, vai algum time sem uma grande campanha necessariamente. Mas eu ainda preferia que fosse um time que jogou 38 rodadas do que um time que jogou 8. E outro esclarecimento que a CBF fez, todo mundo tinha dúvida. E se o campeão e o vice da Copa do Brasil já estiverem classificados para a Libertadores por outras competições, pelo Brasileiro, ou campeão da própria Libertadores ou da Sul-Americana? A CBF esclareceu, se o campeão da Copa do Brasil, que tem uma vaga direta nos grupos, já estiver classificado como campeão da Libertadores, por exemplo, a vaga direta vai para o vice. O vice herda essa vaga, o vice da Copa do Brasil herda essa vaga. Mas se os 2 já estiverem classificados, essas vagas vão para o Brasileiro. Então, o vice da Copa do Brasil, ele pode até herdar uma vaga direta nos grupos, a princípio ele vai para pré, mas se o campeão da Copa do Brasil estiver classificado para a Copa do Brasil para a Libertadores por outras vias, essa vaga da Copa do Brasil passa para o vice, essa vaga direta. Mauro César, tá aí, essa mudança... Normalmente vai estar 2 times fortes disputando a final da Copa do Brasil. É todo ano que dá isso aqui, que nem deu hoje. E essa, assim, é a CBF querendo dar uma importância para a Copa do Brasil, para evitar uma fuga aí de algumas equipes de Copa do Brasil. Péssimo, né? Péssimo. Também não sei se tem algo a ver com os próximos anos, que se fala da nova liga aí do futebol brasileiro, que passaria a ser de comando dos clubes e não da CBF, e aí a CBF já quer valorizar a competição que é dela, da Copa do Brasil. Mauro César. A ideia é ridícula. Dar 2 vagas é ridículo. No máximo, sei lá, uma vaga na Sul-Americana para o vice-campeão, vai? Para não ficar sem nada, dá uma vaga na Sul-Americana para o vice-campeão, que aí você tira a vaga na Sul-Americana no 14º, 15º, sei lá, 10º, não sei o quê, tudo bem. Tudo bem, um time que é 14º vai à competição internacional, dá para o vice-campeão. Até faz mais sentido. Quem merece mais uma vaga na competição internacional? Quem chegou no final do mata-mata ou quem foi 14º, 15º, 16º, 20º, mas um pouco 20º vai para a Sul-Americana. Então, eu acho que até poderia ser interessante. Agora, na Libertadores, pelo amor de Deus, é o fim do picado. Na Europa, inclusive, o campeão da Copa nem vai para a Champions League, ele vai para a Liga Europa. Nem Champions League tem vaga. Ou seja, não tem o menor sentido isso aí. O menor sentido, é uma medida estranha.
É que a Conmebol ainda não criou a Conference League, né? Senão daqui a pouco vai todo mundo, né? Sim, vai todo mundo. Tá perto. 20 clubes vão para alguma competição internacional. Como lá fora tem a Conference, né? Tem a Conference League, que seria, digamos ali, a terceira camada, né, das competições internacionais para os times europeus. É que a Conmebol ainda não copiou isso da UEFA, né? Mas muito em breve pode acontecer, porque eles copiam quase tudo que a UEFA faz.